dia, Paulo Moura, cientista político, 26 de setembro de 2022, segunda-feira, reta final. O assunto do vídeo de hoje é a eleição em São Paulo. A coisa tá pegada, São Paulo é central para o sucesso da campanha do presidente Bolsonaro, para o futuro do Brasil. E eu decidi dedicar um esforço especial para explicar para vocês como é que está o cenário em São Paulo. Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Agradeço a você que já pingou o seu Pix desse mês. Falta poucos dias para terminar o mês. Ainda faltam uns trocadinhos para eu manter a receita do canal equilibrada. Se você puder pingar o seu Pix ainda antes do fim do mês, eu agradeço. Lembro também que estou em campanha para chegar a 100 mil seguidores ainda nessa eleição. Tá difícil, os Big Techs de mídia social estão abafando os conteúdos da direita. Melhorou bastante o desempenho do canal. Já passei de 2 mil seguidores novos por mês, mas esse ritmo ainda é insuficiente para chegar à meta de 100 mil. Então eu continuo contando com você para que compartilhe os meus vídeos e principalmente para que convide os seus amigos a vir seguir o canal, me ajudando a ajudar o presidente Bolsonaro e os candidatos do presidente Bolsonaro em todo o Brasil. A você que já fez isso, eu agradeço, peço que continue fazendo. Vamos lá, gente. São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, mais de 40 milhões de eleitores. São Paulo é decisivo, né? São Paulo, depois Minas Gerais, depois Rio de Janeiro. Então, a disputa pelo Sudeste é estratégica para o resultado geral dessa eleição. Os candidatos devem concentrar algum esforço, principalmente o presidente Bolsonaro, para crescer nessas três regiões. E isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque nem todas as pessoas que votam no presidente Bolsonaro estão votando ainda no Tarcísio e no astronauta Marcos Pontes. Eu dei uma olhada geral nas pesquisas, tá? O que eu vou trazer aqui são gráficos da pesquisa do Instituto Paraná, que eu considero desses grandes aí um dos mais confiáveis, tá? Os números variam de instituto para instituto, mas em geral eles dão mais ou menos as mesmas posições. Então, para governador, o Haddad está liderando. Ele continua liderando, mas ele está mais ou menos estacionado ali em torno dos 35%, menos, mais. No Paraná Pesquisa está com menos, né? Seguido do Tarcísio e logo abaixo o Rodrigo Garcia. Qual é o problema aqui? O problema é que o Rodrigo Garcia tem a máquina do governo do estado e o PSDB tem umas 300 prefeituras no estado de São Paulo. E essa máquina costuma operar forte, principalmente em reta final de eleição. Então, o governador, em geral, chama os prefeitos, despeja dinheiro nas prefeituras, promete que, se for reeleito, jogará mais dinheiro na mão dos prefeitos e, digamos assim, compra apoio e os prefeitos vão para a rua fazer campanha pelo governador na sua cidade. Lá no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite está fazendo isso. Pegou os candidatos, os prefeitos do MDB no estado, que é um dos partidos mais estruturados no interior, que está na coligação do Eduardo Leite, e botou os caras a trabalhar para ele. Então, isso faz sim um efeito de reta de chegada. E todas as pesquisas mostram consensualmente o Rodrigo Garcia deu uma crescida. Agora está mais ou menos estabilizado, mas ele se aproximou do Tarcísio, que tinha aberto 7 pontos ou mais em alguns institutos no período anterior da eleição. Então, nós estamos numa situação na qual eu acho que o Haddad perde ou para o Rodrigo Garcia ou para o Tarcísio. Porque o PT tem teto no estado de São Paulo, o paulistano detesta o PT. Acho que o Haddad talvez consiga ir um pouco mais além disso, havendo segundo turno na eleição presidencial, com o Lula baixando em São Paulo, tentando puxar o Haddad. Mas na minha opinião, o eleitor paulista vai convergir para o candidato que pode derrotar o Haddad. Para o presidente Bolsonaro é muito importante que esse candidato seja o Tarcísio, tá?
A campanha do Tarcísio, a meu ver, ela está um pouquinho complicada, ok? O Tarcísio contratou um marqueteiro argentino, que era marqueteiro do Moro, um marqueteiro tradicional, que entrou numa vibe aí de posicionar o Tarcísio mais como um candidato mais ao centro. Como se ele fosse, assim, vou pegar uma frase do Romário lá no Rio, eu apoio o presidente Bolsonaro, mas não sou bolsominion, né? Então, isso aí causou um certo desgaste com a direita, porque também se for para votar num candidato mais de centro, tem o cara do PSDB ali. Quer dizer, se o Tarcísio grudar na força do Bolsonaro e do bolsonarismo em São Paulo, ele vai garantido para o segundo turno. E lá no segundo turno, o eleitor de centro vai ter que decidir se ele quer o PT ou quer o Tarcísio. Quer dizer, eu adotaria outra linha, né? Eu adotaria outra linha, faria uma linha mais grudada no Bolsonaro 100%. O Tarcísio está grudado no presidente, mas ele, digamos assim, fica meio saboneteando em algumas pautas e algumas agendas, porque ele não quer se identificar, digamos assim, com o dito bolsonarismo radical, como diz a imprensa, né? Enfim. Problema do Tarcísio, isso aí a gente acerta depois da eleição. A questão é que o Tarcísio é o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro já disse na imprensa que o Tarcísio comete algumas falhas, porque ele é neófito, né? Vai ter conversa entre eles depois. Mas agora não tem conversa, gente. Agora não tem conversa. Se você vota Bolsonaro, tem que votar Tarcísio. Por que isso é importante? Porque numa campanha de segundo turno acirrada como essa tá, as estruturas dos candidatos a governador nos estados são fundamentais para o candidato a presidente. O Lula precisa que o Haddad vá bem em São Paulo para reforçar a candidatura dele, porque aí faz a candidatura casada do candidato a governador com o candidato a presidente, e o presidente Bolsonaro precisa, estrategicamente, que o Tarcísio vá para o segundo turno pelo mesmo motivo. Ele precisa da estrutura, assim como o presidente Bolsonaro precisa que o Zema vá para o segundo turno, porque aí o Zema tem que descer do muro, não tem mais candidato do Novo, ele é obrigado a apoiar o presidente Bolsonaro, porque o Gargamel lá, o Calil, é candidato do Lula. Na Bahia a mesma coisa, é importante que haja segundo turno. Por quê? Porque se o ACM ganha no primeiro turno, ele desmobiliza a base dele. E como o ACM está fazendo voto em alguns candidatos do Lula, ele está saboneteando, está em cima do muro. No segundo turno não tem conversa. Se tiver segundo turno na Bahia, é ACM contra PT e o ACM vai ser obrigado a apoiar o presidente Bolsonaro. Mas o assunto de hoje é São Paulo. A situação do ministro Tarcísio é essa. No Senado está mais complicado. Está mais complicado. O candidato a senador da esquerda é o Márcio França, do PSB, que já perdeu para o Dória. O eleitor paulista votou no Dória contra ele, não no Dória, votou contra o Márcio França, mas é uma eleição para o Senado, tem um turno só, e o Márcio França está liderando, seguido do Tarcísio, aí 26 a 23, vejam a pesquisa, ok? Mesma coisa, gente, mesma coisa, quer dizer, vocês sabem que o Senado é central para o presidente Bolsonaro, eleger senador bolsonarista é o objetivo central da campanha do presidente Bolsonaro. Acho que vai acontecer no Senado também algo parecido com o que aconteceu com o Major Olímpio contra o Suplicy na eleição de 2018. O Major Olímpio fez uma campanha fortemente polarizada, começou a bater no PT, bater no Suplicy, e os bolsonaristas convergiram para o Major Olímpio, que se elegeu senador. Infelizmente, sabemos do fim dessa história, né? Faleceu de Covid, coitado, foi um dos que abandonou o presidente Bolsonaro, infelizmente. Mas o negócio é o seguinte, se você é Bolsonaro, tem que votar no astronauta, gente. A Janaína está lá com 7% nessa pesquisa, atrapalhando. O eleitor da Janaína já deveria ter percebido que, infelizmente, para eles, né, a Janaína não vai se eleger. Eu, pessoalmente, até gosto da Janaína, apesar dela ser meio avoada, assim, meio imprevisível, né? Eu acho que ela é uma boa pessoa, uma pessoa correta, bem intencionada, mas ela está atrapalhando o candidato do presidente Bolsonaro. Então, é muito importante, se você apoia o presidente Bolsonaro em São Paulo, agregar aos seus esforços nas redes sociais e nas ruas o pedido de voto para o Tarcísio e para o Marcos Pontes. Tá? É fundamental, gente, é fundamental. Nessa reta de chegada, o PSDB vai baixar com a máquina. E se for o Rodrigo Garcia, ele certamente não terá o mesmo empenho
a favor do presidente Bolsonaro, que terá o Tarcísio. O Tarcísio precisa do apoio do presidente Bolsonaro para derrotar o PT no segundo turno. E o Tarcísio foi ministro-presidente, é o candidato do presidente, assim como o Marcos Pontes para o Senado é o candidato a presidente. Acho que o Marcos Pontes deveria endurecer mais a porrada no PT. Fazer o que fez o Major Olímpio lá no fim. Polarizar com o PT, polarizar com o Márcio França, né? E tentar dar aquilo que eu chamo de capote na chegada, né? Que é atrair na reta de chegada um contingente de eleitores grande que converge rapidamente e elege um candidato na reta final, aquele sprint do cavalo de corrida, né, que vem correndo de trás, ultrapassa todo mundo e termina vencendo. E este é o cenário em São Paulo, ok? Espero ter esclarecido para vocês. Eu não dou muita importância para o número A, B ou C nas pesquisas, mas as posições dos candidatos são mais ou menos as mesmas, o que corrobora a minha linha de análise aqui, tá? Vou tentar analisar também Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília, ok? Eu sei que as pessoas estão me pedindo indicação em outros estados, pedindo para analisar outros estados. Eu vou tentar, gente, mas assim, o Brasil é muito grande, são muitas realidades, eu preciso ter contato com pessoas desses estados, preciso estar acompanhando no detalhe cada estado, é difícil você acompanhar a eleição nacional. Eu estou envolvido profissionalmente em 3 campanhas eleitorais, então eu tendo a pegar aquilo que é mais central. São Paulo, Rio e Minas é central, Rio Grande do Sul, meu estado, estou em 2 campanhas lá, do General Mourão e da minha amiga Fernanda Bart, e conheço o território, então eu passo as informações para vocês, tá? Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a minha análise. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram. Lá eu boto um monte de vídeo, munição a favor do presidente contra o PT. Outro canal alternativo é o cos.tv, Dextra Jornalismo. Siga meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se que o vídeo está acabando, pingue seu Pix, me ajuda aqui no fim do mês a equilibrar as contas, falta só um pouquinho, gente, qualquer trocado é bem-vindo. E lembre-se que eu estou em campanha para chegar a 100 mil seguidores até o final dessa eleição. E como as Big Techs de mídia social estão boicotando os conteúdos da direita e desse canal aqui, é o seu compartilhamento e o convite que você faz para os seus amigos vir seguir o canal que me ajuda a defender valores liberais e conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro há mais de 2 anos. E agora, foco total na eleição do presidente e dos candidatos que o presidente apoia nos estados. Amanhã tem mais.